Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Mariana e hoje eu vou mostrar para vocês os 4 passos para interpretar aí os naipes do tarô. Então, antes, vamos conhecer aí a estrutura do tarô. Se você está começando agora, saiba que temos aí 22 arcanos maiores, que eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre eles. Tem um mini curso aqui no canal gratuito de tarô de Waite falando desses 22 arcanos e a gente fala, né, que são os 22 trunfos aí do tarô, onde eles têm aí o objetivo de nos mostrar lições maiores. Quando a gente tá falando dos arcanos menores, que é onde a gente vê os naipes, a gente tá falando de, às vezes, coisas mais do cotidiano, coisas mais práticas e muitas vezes também o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para chegar no ensinamento ali daquele arcano maior. Então, a estrutura do tarô são 22 arcanos maiores e 56 menores. Esses 56, eles são divididos em 4 naipes e cada um desses naipes tem 14 cartas. Dentre elas, as numeradas de As a 10, né, que vai As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apesar de aí no mercado a gente ver tarôs que só tem o As e as cartas da corte, que são pajem, cavaleiro, rainha e rei, mas a estrutura original do tarô é sim do As ao 10 e depois as 4 cartas da corte, que são essas que eu falei, né? Pajem ou valete, cavaleiro, rainha e rei. Então, para você começar aí também a entender os estudos dos arcanos menores, que tem gente que fala, nossa, é muita carta, como que eu vou decorar? Eu falo, não decore, primeiro entenda. Então, eu vou colocar um passo a passo aqui para você que quer se aventurar aí pelos arcanos menores, que são de muita utilidade, inclusive no tarô. Tem gente que só joga com os arcanos maiores. A pessoa consegue só fazer uma leitura com os arcanos maiores? Consegue, mas os arcanos menores aqui que eu vou mostrar para vocês complementam demais a leitura, dão muitos detalhes. Então vamos começar. Aqui eu vou usar o tarô de Waite. No meu curso eu uso o tarô universal de Waite. Inclusive, se você quer iniciar aí no mundo do tarô, eu indico você adquirir esse tarô. Inclusive, vou deixar o link da Amazon aqui, se você quiser adquirir ele. E aqui vou mostrar para vocês os naipes. Aqui a gente vai ter o naipe de copas. Eu só peguei os ases pra gente entender mais os naipes mesmo. Aqui a gente tem o naipe de copas, onde a gente sempre vai ter a representação com taças. Aqui a gente tem naipe de ouros, onde a representação sempre vão ser moedas. Aqui a gente tem a representação de paus ou bastões, onde a representação sempre vai ser, né, este bastão aqui. E a gente tem o naipe de espadas por último, que vai ser representado aí por espadas. Então, tenha em mente primeiro, temos 4 naipes: copas, ouros, bastões ou paus e espadas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é separar esses naipes em positivos e negativos. Então, quais que são os naipes positivos e quais são os naipes negativos? As cartas menores do tarô, elas são baseadas nas cartas aí de jogo e quem está acostumado aí com o jogo, vou colocar umas imagens aqui. Copas é representado por um coração vermelho, ouros por um losango vermelho, paus ou bastões por um trevinho preto e espadas ali por um coração invertido preto. Então, lá quando foi inventado o baralho, o tarô, enfim, os naipes vermelhos, eles eram os naipes bons e os naipes pretos eram os naipes negativos. Então aqui a gente vai ter copas e ouros como naipes positivos e paus e espadas como naipes negativos. Então, dito isso, você pode fazer um primeiro exercício, que é ver se alguma situação é positiva ou negativo. Então você pode pensar, nesse final de semana eu quero ir pra praia, será que vai ser boa essa viagem ou não vai ser, né? Vai ter alguns desafios, como que tá a energia aí pra essa viagem. Eu peguei aqui o meu tarô de Waite, só que esse é o dourado, só pra ter essa referência. Então aqui, quando você for fazer essa tiragem, tire 3 cartas. Por quê? Porque se você tirar uma positiva e uma negativa, você não vai saber muito bem a resposta. Então, tire no mínimo 3 cartas. Então, vou embaralhar aqui. E aqui eu só tô com os arcanos menores, tá? Os 22 arcanos maiores eu tirei. É só para você exercitar mesmo, fazer esse exercício. Aí você pode cortar se você tiver vontade, se não,
não corte. Já tirei as cartas. Eu tiro as cartas, eu faço um leque, né? Aqui assim, e tiro as cartas o léu e deixo elas de costas. E depois que eu tirei todas eu vi. Então vamos lá, primeira carta que saiu aqui, ó, aqui é copas, a gente tem taças, esse aqui tá em inglês, né, mas aqui a gente tem taças, então é copas, é positivo aí o naipe de copas. Aqui a gente tem a rainha de copas, mais um, então já deu positivo, então vai ser boa a viagem, né? E aqui só que a gente tem aqui os bastões, mas no geral vai ser boa. Então você pode começar para você ir se familiarizando com os naipes fazendo esse tipo de tiragem. Aí agora vamos avançar mais um pouquinho. Dentro dos naipes positivos e negativos, a gente também tem qual que é o mais positivo e qual que é o mais negativo. Então lembra, copas e ouros, eles são positivos, mas o mais positivo é aqui o de copas. E quando a gente tem um naipe de bastões ou de paus e espadas, o mais negativo vai ser o de espadas. Então a gente agora vai colocar mais um elemento, na verdade mais dois, que é o mais positivo e o mais negativo. E aqui a gente vai fazer outro tipo de tiragem. Aqui a gente vai colocar números para a gente somar para ver o quanto que aquela situação é positiva ou negativa. Então, o mais positivo, a gente vai colocar aí um ponto de 2 quando ele sair, isso para quando a gente for fazer a nossa tiragem, tá? O as de ouros vai ter ponto 1. O naipe de bastões vai ter a pontuação de -1. E o as de espadas vai ter aí a pontuação -2. E aí você pode me perguntar, ok, eu tiro, né? Quando eu estiver fazendo minha tiragem, tiro um naipe de ouros e um naipe de bastões. Este é 1, este é -1. Você somando, vamos dizer assim, dá 0, ou qualquer outra soma que você for fazer dá 0. O que que é? Aquela situação não é nem boa nem ruim, ela é ali neutra. Muitas vezes vai falar que o que depende da pessoa para ela fazer que aquela situação seja boa ou seja ruim. E agora vamos fazer uma tiragem baseado aqui nesses números que eu dei para vocês, que é o que? Vocês vão somar. Eu vou tirar 3 cartas novamente, mas neste caso vocês podem tirar 2, 3, 4, porque vocês vão fazer a soma, ou tirar uma também, se quiser, aí vai de acordo com a intuição de cada um. E vou pensar, quero sair com uma amiga minha no sábado, será que vai ser boa essa saída? Já saíram 2 cartas aqui, eu falo, ó, você puxou 2 cartas, deixa essas 2 cartas, não devolve pro monte não, ou às vezes você tá embaralhando, caiu, deixa aquela carta ali. E aqui novamente, só com os arcanos menores. Aqui já saiu 10 de copas, aqui saiu um pajem de espadas e aqui um 9 de bastões. Então a gente já tem 2 cartas negativas, mas a gente tem uma carta muito positiva. Então aqui o copas seria 2, espadas seria -2, então já deu 0, né? 2 mais 2 menos 2 dá 0. E aqui é -1, então -1. Então às vezes essa saída vai ser um pouquinho negativa, não vai ser muito negativa, vai ser um pouquinho só. E aí, é claro, a gente que decide se a gente quer sair ou não, enfrentar, né, esse desafio. Então, agora tendo colocado mais esse elemento, vamos pro terceiro passo, antes de você entender os naipes em si, que é entenda com quais elementos da natureza esses naipes estão conectados, relacionados. Então, vamos começar aqui com copas. Então, copas tem a ver com o elemento água, que a gente já vê aqui, né? Até jorrando água dessa taça. Então, a ver aí também com as emoções que a gente já vai ver no quarto passo. As de ouros, moeda, aqui tem a ver com o elemento terra, o elemento da prática, né, da firmeza. Aqui a gente tem bastões, bastões é ligado ao elemento fogo, o elemento da criação, da energia também. E aqui a gente tem o naipe de espadas, que é relacionado ao elemento ar, o elemento da mente. Então, revendo, copas tem a relação com o elemento água, ouros, relação com o elemento terra, paus, relação com o elemento fogo e espadas, relação com o elemento ar. E agora vamos juntar essa questão dos elementos, que já pode ajudar a gente a ter uma noção do que diz sobre cada naipe, que nem eu falei, copas, emoções,
ouros, a ver com questões práticas, a ver, né, com construir coisas, bastões com ideias, com criações, e espadas com o nosso mental, com o nosso pensamento. Aí você pode falar, poxa, mas o espadas tem a ver com o mental e o pensamento, e o paus tem a ver com criação, também não é pensamento? Só que são pensamentos diferentes que a gente vai ver logo mais. Bastões vem falar de, nossa, tive uma ideia, tive uma inspiração, tive uma intuição. Espadas, a gente vai falar mais do pensamento lógico e racional. Então agora vamos para o quarto passo, que é o significado mesmo de cada naipe, o que esses naipes querem dizer. Então aqui a gente tem copas, que é o que? Relacionado às emoções, mas também à amorosidade, aos nossos relacionamentos, como que a gente se relaciona com outra pessoa. Então, sempre que alguém pergunta de relacionamento e sai copas, tá querendo dizer, provavelmente, né? Eu sempre falo que depende do contexto de caso a caso, mas provavelmente vai estar falando de relacionamento sim, que pode ser relacionamento com a família, relacionamento amoroso, relacionamento com os amigos. Aí, quando sai ouros, que tem aqui a ver com o elemento terra, é o que? É a prática, é o trabalho, é a rotina, é o dia a dia, é o dinheiro, é também a saúde física. Então, elemento terra, né? Tudo que tem a ver com o nosso físico, tudo que tem a ver aqui com o lugar que a gente tá, né? Que é na dimensão que a gente tá, que é aqui na Terra. Pode falar de construção de coisas no trabalho, projetos no trabalho e também, que nem eu falei, na saúde, no nosso corpo físico. Aí, bastões aqui, que é relacionado ao elemento fogo, das ideias. Então, aqui a gente pode ter ideias de projetos, pode ter planejamentos, a criatividade, a energia, pode ser uma energia espiritual também. Então, aqui, inspirações que eu tenho. Então, aqui é isso, é a energia se movendo. E já o espadas, que tem a ver com o elemento ar, ele vem falar da nossa racionalidade, do nosso mental, vem falar às vezes de preocupação que a gente tem, de estresse, de ideias lógicas, atitudes lógicas que a gente toma. Então este aqui, o naipe de espadas. E aprender os naipes apenas dessa forma por enquanto já ajuda você bastante, pois se você tá fazendo uma tiragem e você vê que tem muito naipe de copas, independente da pergunta que você fez, você vê, pô, aqui tem que trabalhar mais o emocional, saiu muito naipe de espadas, aqui tem que trabalhar mais o racional, às vezes tem que tomar cuidado com o que tá pensando, ou às vezes tem que ser mais frio, mais distante, sempre vai depender do contexto. Bastões, mova a sua energia, tenha ideias, seja criativo. E ouros, muitas vezes, né, vem falar, olha, o seu esforço vai ser recompensado, né, seu esforço do trabalho, você trabalhando no dia a dia com aquilo, né, você vai ser recompensado. Então, pratique algumas tiragens e, nesse caso, veja muitas vezes quais naipes saíram mais. Ah, saiu metade de espadas, metade de copas. Então tem que trabalhar os dois, tanto o mental quanto o emocional. Aí, fiz uma tiragem aqui, tirei 6 cartas, saiu meio mesclado aqui, então às vezes você tem que trabalhar tudo. Que você pode fazer, por exemplo, 6 cartas, 9 cartas, ou 3 também, se já te responde. Vamos supor que eu quero saber do relacionamento da Mariazinha lá, ela tá com o João, e a coisa não tá andando muito bem, o que ela tem que trabalhar para esse relacionamento ir melhor? Primeiramente, eu vou tirar 3 cartas aqui. Vamos ver quais naipes saíram. Saiu espadas aqui, então mente. Aqui ouros, então dinheiro. E aqui copas, então emoções. Então aqui temos um equilíbrio entre os naipes, mas eu quero mais informações. Será que tem algo que ela tem que trabalhar mais? Aí eu tiro mais 3 cartas para ver. Então vou tirar aqui as 3 cartas. E aqui temos espadas novamente. Espadas novamente. Então já sei que espadas aqui tá reinando. E ouros. Então aqui eu tenho 3 cartas de espadas, 2 cartas de ouros e uma de copas. Mas o que me chama mais atenção é espadas. Então, olha a mente, vocês estão discutindo? Por que vocês estão discutindo? Às vezes essas pessoas estão discutindo muito, às vezes é a mente delas. Será que ela está sendo possessiva? A mente dela está criando novelas de que o João está fazendo isso, aquilo. Às vezes aqui também o ar, né, quando a gente fala da astrologia, fala de comunicação, às vezes eles têm que se comunicar mais, têm que conversar mais. Então hoje foi isso, eu vou fazer alguns outros vídeos falando mais sobre as cartas numeradas e também sobre as cartas da corte. Até lá!